Olá, seja muito bem-vindo ao canal Francis Luar. Hoje eu vou falar sobre Jung, esse grande teórico da psicologia, mais especificamente da psicologia analítica. Ele foi o criador da psicologia analítica, que trouxe conceitos como individuação, sincronicidade, inconsciente coletivo e até um conceito muito utilizado recentemente, principalmente aqui na internet, sobre os arquétipos. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra, um psicoterapeuta suíço, nascido em 1875, criador da psicologia analítica, que é uma psicologia que tenta unir a espiritualidade e a ciência, é uma psicologia que bebeu bastante da literatura esotérica, apesar do próprio Jung não se considerar místico ou esotérico como denominam ele. Muitos dos seus conceitos vieram de escolas esotéricas, escolas de bruxaria, escolas de misticismo. Jung com certeza seria queimado na Santa Inquisição, ele com certeza seria acusado de bruxaria, apesar de não se considerar um místico, pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo. Ele trabalhava muito com a meditação, com a imaginação ativa, com o processo meditatório de se imaginar, de se ter visões, de se analisar muitos sonhos. Jung fala muito sobre a interpretação dos sonhos, sobre os símbolos, e aí que vai entrar nessa coisa dos arquétipos, nessa coisa do inconsciente coletivo, que os arquétipos estão inseridos nesse inconsciente coletivo. E entre diversos outros conceitos de sincronicidade, ele vai falar sobre o tarô, ele vai falar sobre os símbolos que estão aplicados nas cartas do tarô, o que afastou ele um pouco desse ambiente mais acadêmico, desse ambiente das universidades. Na universidade a gente aprende mais sobre os aspectos da personalidade que o Jung tratou, sobre ser extrovertido e introvertido, sobre persona, sobre self, aspectos um pouco mais palpáveis assim, para a ciência. Mas o que o Jung fez foi justamente tentar fugir um pouco dessa materialidade, dessa racionalidade. Ele tentou trazer a ciência como uma ferramenta para você se estudar a espiritualidade, não somente como a ciência sendo a razão de tudo, sendo a concepção de tudo, sendo a racionalidade de tudo. Ele criou a psicologia analítica muito como um contraponto a teorias muito materialistas, muito racionalistas, como a psicanálise, por exemplo. E essa ruptura com a ciência tradicional vem muito de uma concepção na psicologia analítica, da obra de Jung, que acredita em uma dimensão transcendente da consciência humana, que procura unir o intelecto com a intuição. A psicologia de Jung, muitas vezes chamada de psicologia junguiana, que é essa psicologia analítica ou psicologia profunda, é uma psicologia que busca, através do processo chamado de individuação, alcançar a totalidade do indivíduo, que é unir esses dois hemisférios, do material e do espiritual. Jung vai falar sobre o inconsciente coletivo, trazendo uma ideia de que a nossa mente não é individual, que a experiência humana, a psique não é individual. A gente carrega coisas dos nossos antepassados, do nosso código genético, na nossa própria psique, que alteram como a gente se comporta, como a gente age, o que a gente quer, como a gente interage com os outros. No inconsciente coletivo da humanidade está contido informações em todos nós, em diferentes culturas, em diferentes povos, informações que vêm de uma evolução da nossa psique, formado por padrões, símbolos, ideias que se repetem não somente aqui agora, como em gerações passadas, em gerações que vieram antecedentes da gente e que sequer tiveram contato com a nossa civilização, que sequer tiveram contato com outras civilizações da época e reproduziam mesmo os padrões, reproduziam símbolos, e é isso que o Jung vai denominar de um inconsciente coletivo. Nas palavras do próprio Jung, o homem possui muitas coisas que nunca adquiriu, mas que herdou de seus antecedentes. Ele não nasce como uma tábula rasa, ele simplesmente nasce inconsciente, mas traz com ele um sistema de organização pronto para funcionar de uma maneira especificamente humana, o que deve a milhões de anos de evolução.
E dentro desse conceito de inconsciente coletivo que estão os arquétipos, essas formas essas formas de personalidade, essa forma de organização, de padrão, de comportamentos emocionais, profissionais, financeiros, que tem sido tanto utilizado recentemente. Aqui no tarô, a gente tem o arquétipo da Imperatriz, por exemplo. Todas as cartas do tarô representam um arquétipo. E a carta do Imperador, que representa o feminino e o masculino. O que Jung chamaria de ânima e ânimos. São os princípios que norteiam a nossa parte feminina e a nossa parte masculina. Muitos dos conceitos dos arquétipos de Jung têm essa dualidade de uma ponta a outra. E aí a gente entra em outro processo, aborda outro processo muito importante na psicologia analítica, que é o de individuação. Esse processo de individuação consiste na integração, na totalidade desses arquétipos que habitam a nossa psique, vivendo em harmonia, vivendo em ressonância um com o outro e se complementando de forma harmônica. Esse processo de individuação caminha para a nossa autorrealização, que é a integração do ego com o self. E esse self aqui, para Jung, é o arquétipo central, é o arquétipo que tem o poder de nos dar essa harmonia, essa autorrealização, essa totalidade que a nossa existência, a nossa psique é capaz de alcançar através do processo de individuação. O self é um arquétipo organizador. Ele vai integrar todo o restante dos arquétipos que existem na nossa psique e trazer isso de forma harmônica, de forma saudável, de forma de formar um todo para aquela personalidade. É aí que você alcança a individuação, é aí que você vira um indivíduo com uma personalidade formada. Jung passou por uma crise existencial muito forte, um processo talvez até um tanto quanto depressivo, solitário. Jung sempre foi uma pessoa muito solitária, pelo que diz a bibliografia dele, e teve um momento específico da vida dele que ele passou 5 anos recluso da sociedade, recluso de interagir com outras pessoas, ele só lidava com ele mesmo, e foi isso que ele utilizou para criar esses conceitos. Foi isso que ele utilizou para estar em contato com o próprio inconsciente e aí conseguir teorizar, conseguir escrever livros sobre inconsciente coletivo, arquétipos, sincronicidade, enfim. Ele se retirou do mundo em um processo muito introspectivo para analisar o seu próprio inconsciente e aí poder teorizar sobre isso para o restante das pessoas. Foi um processo onde ele analisou, onde ele aprofundou muito na mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia oriental. Foi um processo bem intenso de estar em contato com esse inconsciente em diferentes culturas para trazer esse conceito da psicologia analítica, para trazer o inconsciente coletivo, para poder teorizar sobre o inconsciente coletivo. E esse processo de reclusão causou uma espiritualização, uma conexão com o divino muito forte para Jung. Então foi isso que ele passou a defender, foi isso que ele passou a teorizar, falar muito sobre a junção da ciência com a espiritualidade. E é por isso que ele é considerado um autor muito polêmico, um autor que fica muito de fora das universidades, não tem um grande aprofundamento da teoria de Jung nas universidades. Isso fica por conta mais de institutos particulares, o que para mim é uma pena, porque para mim a teoria de Jung prova que a junção da espiritualidade e da ciência nos tornam seres mais completos, seres mais únicos, seres íntegros, seres mais profundos. Bom, isso aqui foi um pouquinho sobre a história de Jung. Espero que você tenha gostado, tenha se identificado de alguma forma para querer saber mais sobre Jung e se isso aconteceu, tá aqui a recomendação de um livro, O Homem e Seus Símbolos, que é um livro que foi o último livro que o Jung escreveu. Ele escreveu, acho que nem completou o livro, foram outras pessoas que completaram, mas ele estava ciente do que ia ser feito. Que é um livro voltado para o público em geral, para que qualquer um possa entender mais sobre psicologia, entender mais sobre psique, entender mais sobre os símbolos, entender sobre a autora, sobre a obra tão rica desse psiquiatra suíço.
Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre Jung na minha concepção. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, manda esse vídeo pros seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.